Eu vou te falar a coisa mais simples que você vai ouvir sobre dinheiro, tão simples que você vai achar que já sabe, mas se você já soubesse de verdade, o seu saldo não estaria onde está hoje. Existe uma única regra que separa quem constrói patrimônio de quem passa a vida inteira recomeçando do zero. Não é investir na ação certa, não é ganhar mais, não é cortar o cafezinho, é algo que vem antes de tudo isso e que o sistema inteiro foi montado para te fazer ignorar. Nos vídeos anteriores eu te mostrei como o banco lucra com a sua fragilidade. Te mostrei como a estrutura do seu salário te prende num ciclo que se repete todo mês. Te mostrei como trabalhar é mais caro do que você imagina. E te mostrei como os próprios produtos de investimento podem ser armadilhas disfarçadas. Tudo isso é real, tudo isso importa, mas tudo isso gira em torno de um eixo, um princípio central que, se você dominar, muda tudo que vem depois. E se você não dominar, nada que vem depois funciona. A regra é essa: separe antes de gastar, não o que sobra no final do mês. O que foi decidido antes de o mês começar. Parece óbvio? Parece. Então, me responde, você faz isso todo mês, sem exceção? Se a resposta for não, esse vídeo é o mais importante que você vai assistir nesse canal, porque essa regra é o alicerce. Sem ela, tudo que eu te ensinar depois vai desmoronar. O padrão do brasileiro é o seguinte: o salário cai na conta. As contas são pagas, as parcelas saem, o cartão é quitado quando possível. O que sobrou, se sobrou, talvez vá para algum lugar, talvez um investimento, talvez uma compra que estava esperando. Na maioria dos meses, simplesmente não sobra nada, e o ciclo recomeça. Esse padrão tem um nome, chama-se gastar primeiro e guardar o resto. E é exatamente o padrão que garante que você nunca vai acumular nada, porque o resto quase nunca existe. E quando existe, ele é tão pequeno e tão inconstante que não gera acúmulo real. Um mês guarda 100, no outro nada, no outro 200, no seguinte resgata tudo porque apareceu uma conta inesperada. Não é poupança, é improviso, e improviso não constrói patrimônio. O padrão que funciona é o inverso: o salário cai. Antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto, antes de qualquer boleto, uma parte é separada. Automaticamente, vai para um lugar que você não toca. Depois, e só depois, você organiza a vida com o que ficou. A diferença entre os dois padrões parece pequena na teoria, uma simples inversão de sequência. Mas o resultado ao longo de 5, 10, 20 anos é brutalmente diferente. Vou te mostrar isso na prática, com um exemplo que você já conhece desse canal, mas agora com um ângulo que fecha tudo. 2 trabalhadores, mesmo salário, R$ 3.500 por mês, mesmo bairro, mesma cidade, mesma realidade aparente. O primeiro segue o padrão normal. Recebe, gasta, paga e tenta guardar o que sobra. Em janeiro guardou 150. Em fevereiro, nada, porque teve o material escolar dos filhos. Em março, 200. Em abril, resgatou tudo para cobrir o IPVA. Em dezembro, depois de 12 meses de tentativa, guardou um total de R$ 800, menos de R$ 70 por mês de média. Não tem consistência. Não tem ritmo, não tem acúmulo real, e a frustração cresce porque ele tenta, ele quer, mas o resultado não aparece. E a conclusão que ele tira é a pior possível, que guardar dinheiro é para quem ganha mais. O segundo trabalhador ganha exatamente a mesma coisa, mas faz uma coisa diferente. No dia que o salário cai, R$ 350 saem automaticamente para uma conta separada. 10%, ele não vê esse dinheiro, não negocia consigo mesmo se esse mês dá ou não dá. O dinheiro sai antes de virar tentação. Depois ele vive com R$ 3.150. Aperta um pouco? Aperta, especialmente nos primeiros 2 meses, mas ele ajusta. Corta uma assinatura que quase não usava. Troca 2 refeições fora por marmita, negocia o plano do celular. Pequenos ajustes que, isolados, parecem insignificantes, mas que no conjunto liberam exatamente a margem que ele precisa. Em 12 meses, ele tem R$ 4.200 guardados. Mais os rendimentos, não é fortuna, mas é real, é consistente, é dele. Em 3 anos, ele tem mais de R$ 15.000. Em 5 anos, ultrapassa 25 mil. Aquele número que eu te mostrei no primeiro vídeo desse canal. O número que muda a sua posição dentro do sistema. O número que faz o banco parar de lucrar com você. Ele chegou lá sem aumento de salário, sem herança, sem golpe de sorte, sem investimento mirabolante. Chegou com a regra, separar antes, todo mês, sem exceção. Mas aqui está a parte que quase ninguém te explica. Por que é tão difícil fazer isso? Se a regra é tão simples, por que a maioria não consegue seguir? A resposta não é fraqueza, a resposta é design. O sistema inteiro foi construído para te fazer gastar antes de pensar. A notificação do banco que aparece no seu celular não diz: você deveria guardar parte do seu salário esse mês.
Ela diz: você tem R$ 8.000 de crédito pré-aprovado. A propaganda na televisão não te mostra alguém acumulando patrimônio em silêncio. Te mostra alguém comprando algo novo e sorrindo. A rede social não te premia por ter disciplina financeira. Te premia por mostrar o que consumiu. Cada real que você separa antes de gastar é um real que não entra no ciclo de consumo. Não vira parcela, não vira juro, não alimenta o spread do banco, não gera comissão para ninguém. Quando você gasta primeiro e guarda o resto, você é o cliente perfeito do sistema. Previsível, lucrativo, dependente. Quando você guarda primeiro e gasta o resto, você sai do jogo, silenciosamente, sem que ninguém perceba. E o sistema não gosta disso. Por isso a educação financeira de verdade nunca vem do banco. Por isso o gerente nunca senta com você para dizer: olha, você deveria automatizar uma transferência de 10% do seu salário para uma conta separada. Essa conversa não existe, porque ela tiraria dinheiro da mesa deles. Agora eu sei o que uma parte de vocês está pensando. Eu mal consigo pagar as contas. Como vou separar 10% do meu salário? Essa objeção é legítima. Eu não vou fingir que é fácil, mas vou te mostrar o que acontece quando você faz o exercício honesto. Pega o extrato do mês passado. Olha linha por linha, não o que você acha que gastou, o que você realmente gastou. A maioria das pessoas que faz isso pela primeira vez leva um susto. Descobre R$ 30, R$ 40 em assinaturas que esqueceu que tinha. Descobre R$ 150 em delivery que parecia pouco quando era 20 aqui, 20 ali. Descobre que o não sobra nada, na verdade não sobra nada depois de gastar em coisas que eu nem lembro. Não estou dizendo que todo mundo gasta mal. Estou dizendo que a maioria das pessoas nunca olhou de verdade para onde o dinheiro vai. E quando olha, encontra margem que não sabia que existia. 10% de 3.500 são R$ 350. É menos de R$ 12 por dia, um almoço fora, uma corrida de aplicativo, uma parcela de algo que poderia esperar. A regra não exige que você viva com sofrimento, exige que você escolha conscientemente onde cada real vai em vez de deixar os reais irem sozinhos. E tem um detalhe que torna isso muito mais fácil do que parece. Um detalhe que quem aplica a regra descobre nas primeiras semanas e que quase ninguém menciona. Quando você separa o dinheiro antes, acontece algo no seu cérebro. Você adapta, o ser humano se adapta a qualquer orçamento em poucas semanas. Se você ganha 3.500 e separa 350 no primeiro dia, em 2 ou 3 semanas seu cérebro já ajustou todos os gastos para 3.150. Você não sente falta, porque aquele dinheiro nunca esteve disponível, ele saiu antes de virar tentação. Mas se você tenta guardar os mesmos 350 no final do mês, depois de ter visto o dinheiro na conta durante 30 dias, depois de ter sentido que ele estava ali, disponível, a um clique de distância, a tentação vence. Quase sempre. Não porque você é fraco, é porque o cérebro humano não foi desenhado para resistir a tentações disponíveis e imediatas. Ele foi desenhado para consumir o que está acessível. A regra não é sobre força de vontade, é sobre design. Você desenha o sistema a seu favor, remove a decisão do dia a dia, automatiza e deixa o hábito fazer o trabalho pesado. E aqui está a parte que conecta tudo. Se você aumenta o percentual gradualmente ao longo dos anos, de 10 para 12%, depois para 15, depois para 20, a velocidade de acúmulo muda completamente e você quase não percebe a diferença no dia a dia porque o ajuste é gradual. É o mesmo princípio dos juros compostos que eu te mostrei antes. Nos primeiros meses, o número parece pequeno demais para importar. 350, 700, 1.000, parece que nunca vai virar nada. Mas quem entendeu o jogo sabe que essa fase é a fundação. O alicerce invisível sobre o qual tudo que vem depois é construído. Quem aplica essa regra por 10 anos com consistência chega num patrimônio que parece impossível para quem olha de fora. Mas não teve nada de extraordinário, não teve aposta, não teve atalho, teve uma decisão repetida todo mês: separar antes. Sempre antes. Essa é a regra que funciona há séculos. Antes de existir banco, antes de existir bolsa de valores, antes de existir aplicativo de investimento, antes de existir assessor cobrando taxa. O princípio é o mesmo que permitiu que famílias construíssem patrimônio em qualquer época, em qualquer país, em qualquer sistema econômico. E é a regra que o sistema nunca vai te ensinar, porque ela te tira do jogo dele. Eu vou resumir em uma frase para você levar desse vídeo e nunca mais esquecer. Não é o quanto você ganha que define se você constrói patrimônio. É o que você faz com o dinheiro nos primeiros 5 minutos depois que ele cai na sua conta. Esses 5 minutos decidem tudo.
Se esse vídeo te mostrou algo que você sabia, mas nunca aplicou, me diz nos comentários. Você separa antes ou tenta guardar o que sobra? Porque a resposta a essa pergunta explica exatamente onde você está hoje. E mudar essa resposta é o primeiro passo para mudar de posição. Inscreva-se no canal. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como o dinheiro se comporta quando você para de mexer nele e por que a paciência é o investimento mais rentável que existe.